O Igor se dirige a Wilson e diz o que está me encarando. E isso precipitou os fatídicos disparos de arma de fogo que desgraçadamente vitimaram aqueles dois indivíduos. Por que tudo isso se desencadeou? Não há nenhuma dúvida, e ficou mais do que sacramentado, que efetivamente uma trama uniu aqueles homens. Uma trama engendrada por quem estava premido por necessidades financeiras. E quem era esse? Era Wilson Ourives. Premido por quê? Porque só aqui nesse plenário, nós conseguimos elucidar que também a vítima Igor pressionava o Wilson. E ora por 90 mil, ora 5 mil no dizer do Wilson, ora por 70 mil no falar da mãe. E eu prefiro me aliar ao numerário dito pela mãe. Wilson devia 70 mil reais ao meu filho. Wilson devia a Pedro Lira. Wilson engendrou essa trama diabólica, próprio de um grande vigarista. Próprio daquele que tinha que resolver o próprio problema. Estava sendo pressionado por Paulo Lira. E enxerga na pessoa de Bruno a resolução desse problema. Porque há 8 meses, senhores do júri, há 8 meses, ele já tinha encostado. E encostou por quê no Bruno? Porque foi em busca de um investidor. Bruno, um menino de 24 anos, não tem pai, filho da dona Shirley, marido da Cauana, irmão da Gabriele e irmão da Rafaele, que não está aqui porque até hoje tem problemas psiquiátricos a serem tratados. Mas um menino que encontrou no mundo da negociação uma forma de ganhar dinheiro, licitamente, que fique claro isso aqui, para que todos digam. Negócio encontrado por ele, que hoje trabalha no mundo da incorporação, que não conta com um antecedente criminal, que não tem nenhum real de dívida com ninguém e que honrou sempre os seus compromissos. Esse menino promissor atraiu esse tipo de gente, atraiu este abutre. Dizem que a vida imita a arte, mas eu estou mais do que convicto que a arte é que imita a vida. Uma história, uma trama digna daquelas séries que assistimos todos os dias. E é isso que estamos a julgar. Com o ponto controvertido a decidir sobre o motivo. Mas importante que se deixe claro o retrospectos e as razões, como eu sempre sustento. Mais do que olhar a chuva, é importante explicar como a nuvem se formou. E essa é uma das tarefas da defesa. Explicar a vossas excelências, julgadores de fato e do fato, como a nuvem se formou. Como a nuvem se formou. E nós temos que investigar, suas excelências têm liberdade, porque não precisam fundamentar seus votos, e com olhares responsáveis, porque hoje aqui cumprem uma das funções de Deus na terra, usurpam uma das funções de Deus na terra, que é julgar o semelhante. Porque não é só julgar o Bruno, é julgar a Cauana, é julgar a Shirley, é julgar a Gabriele, é julgar a Rafaele, é julgar uma pleiade enorme de pessoas que nos assistem e dar a cada um o que é seu. Portanto, suas excelências hoje usurpam uma das funções de Deus na terra, que é julgar o semelhante. E é nessa elevação de raciocínio e inteligência que clamo humildemente a vossas excelências que escutem esse calejado advogado e analisemos os elementos de convicção que até hoje chegam aqui. A tratar do motivo, e muito importante o que nós conseguimos angariar enquanto elemento de informação, o motivo.
Existem interesses em uma investigação dessa envergadura. Interesses de quem é defendido, interesse de quem é acusado, interesse de quem está acusando, interesse de delegados, e que fique isso à parte, é do jogo. Nós é que temos que saber como nos portar diante de tudo isso, mas não sem apontar essas questões. Mas importante, excelências, que suas excelências ouçam o que a imprensa quando chega no local. Estamos no dia 11 de junho de 2020. A imprensa vai ao local e o doutor Tiago Nóbrega era o delegado de polícia de plantão. E ouçam o que ele colhe naquele momento, o que é muito importante. Quem chega primeiro? Por vezes o PM, que exara o boletim de ocorrência. O delegado, o investigador que chega na crepitância dos fatos, é muito importante, e principalmente a imprensa, quando chega e colhe elementos. Você viu, você assistiu, o que aconteceu? E vejam a importância e que tem todo um coordenar, um encaixe no que nós produzimos aqui. Por gentileza. E sem máscaras. Nós estamos terminando a qualificação do segundo indivíduo. O primeiro é um advogado aí de 40 anos de idade. Ele não tem histórico, ele registrou diversos boletins de ocorrência, sendo vítima aí de estelionato. Agora estamos esperando aí a perícia terminar de fazer o local para a gente qualificar a segunda vítima. Acreditamos que tenha passagem sim, mas ainda a gente vai aguardar aí mais informações para dar detalhes mais certeiros. Na perícia feita no local, no veículo de uma das vítimas, a polícia encontrou documentos que indicam que o crime pode estar relacionado com a prática de agiotagem, o empréstimo de dinheiro a juros. Pela quantidade de documentos que a gente encontrou com uma das vítimas, provavelmente está relacionado aí a dívidas, a agiotagem. Tá? Acredito que essa vai ser a linha de investigação. Tem outro trechinho, por gentileza, enquanto o doutor Vinícius chega e ele diz o quê? Vossas Excelências perceberam que o carro está todo revistado, todos os objetos são tirados e muitos documentos ali são analisados, muitos documentos, pastas e pastas de documentação, muita coisa. E ele diz, opa, deve ter alguma coisa. E quando acontece um crime, morreu, chama quem? Chama familiar, chama amigo. E os advogados dele, que ficam no processo até agora, foram até o local. Eles estiveram no local e eles falaram sobre, e prestem atenção nesse aspecto. No centro de Curitiba. O principal alvo dos atiradores, segundo as investigações, era o advogado Igor Martinho Caluf, de 40 anos. Ele também era dono de um restaurante de comida árabe no Batel, bairro nobre da capital. Este é o segundo homem baleado. Henrique Mendes Neto tinha 38 anos e seria amigo de Igor. Igor e Henrique foram mortos no final da tarde. Quase 10 horas depois, ainda durante a madrugada, a delegada Tatiana Guzella, que assumiu as investigações, ouvia testemunhas aqui na DHPP. Além do acusado, que já está preso, a polícia busca informações de outros 3 homens envolvidos no crime. O motivo pode ter relação com uma dívida do advogado com possíveis agiotas. O início da investigação já aponta que Igor devia cerca de R$70 mil. No posto haveria, em um primeiro momento, uma reunião para falar sobre a dívida. A conversa, no entanto, nem começou e o advogado e um amigo dele foram executados. A principal linha de investigação da polícia aponta que o advogado foi vítima de uma emboscada. Olha, certo você... Muito bem. Percebam, são informações ainda desencontradas. Isso está sendo noticiado no outro dia. As informações e fala em 70 mil. E é isso que é importante, porque veio aqui a informação da dona Maria Martinho, que ele devia 70 mil. Os amigos sabiam que ele ia fazer uma cobrança. Ele estava, o Wilson, devendo 70 mil para Igor. O que se imagina? Morreu por quê? Quem que estava? Sabiam que o Wilson estava no meio. Então, Excelência, está mais do que claro, e pelas informações constantes do telefone, que o Igor cobrava Wilson, dizendo, eu estou indo para a cadeia. Tanto é que teve um piripaque no coração, confirmado pela mãe e também documentado pelos telefonemas. E esse documento no telefonema dizia o quê? Dizia que ele estava, eu estou indo para a cadeia, cara, está saindo meu mandado de prisão. Mandado de prisão de onde? De Campo Largo. Por quê? Porque ele era o mandante de um roubo na casa de um casal de idosos
que teria uma quantia de 100 mil, porque ele intermediou um acerto, uma composição judicial de pagamento de indenização, e deu a letra para 2 bandidos, possivelmente aqueles que ele chamava de capanga, né, e também serviam a ele, para que fosse lá e assaltasse os idosos. Esse era o método dele. Estava com mandado de prisão, corria daquilo tudo. Não tinha escritório, tinha lá a clínica que a mãe trabalhou durante 40 anos, que não existia mais, onde recebia correio. Ele dava esse endereço. Era um endereço falso, onde ele fazia, próprio de criminosos que querem efetivamente não serem atingidos ou não serem alcançados pela lei penal. Isso é que acontecia. O motivo aqui da acusação qual é? Nós temos essa questão, o doutor Tiago Nóbrega já estava em um caminho, entra a doutora Tatiana Guzella. Doutora Tatiana Guzella entra na madrugada. Ela só iria assumir o plantão no dia seguinte, de dia, no começo da escala que lhe era adequada a seguir. E ela assume já na madrugada. Assume na madrugada por quê? Caso de grande repercussão, e ela no outro dia já estava dizendo o que havia acontecido. Por quê? Porque o Wilson foi malandro que é, já se meteu em várias situações, inclusive sequestro, foi sequestrador sim, nós vamos mostrar. Ele estava tratando com marginais, ele estava se portando como empresário. Wilson e Igor, bandidos querendo extorquir. Quer receber, Igor? Nós temos que receber porque o Paulo Lira está me cobrando. Está cobrando? Está cobrando há 8 meses? Há 8 meses cobrando? E não recebeu porque não é crível, não é lógico. E a senhora de todas as provas é a lógica, senhores do júri. Não é crível, não é lógico que ele, nesses 3 negócios que fez, honrou os 3 negócios de mais de 1 milhão. Honrou todos os negócios. E com o Wilson não iria honrar essas pedras que havia pego, porque nunca pegou. Pedro Paulo Lira, em um só tom, disse o quê? Não tenho negócio com Bruno, não tenho negócio, não conheço Bruno e não conheço Igor. Era uma maneira do que? De extorquir, porque aquilo foi de 700. Ou é 700 mil, ou vocês cagam o dinheiro, ou vai dar sequestro. E não me venha dessa forma cândida de falar que sequestro é uma das formas de sequestrar bens, porque ele não saiu. O sequestro dele era máquina na cara, porta-mala e amedrontar a família, principalmente mulher. E a indagação que se faz é, mas isso comportaria que eles fossem assassinados? É claro que não. Poxa, mas Bruno tinha que ter, a primeira coisa que nos ocorre é o quê? Bruno tinha que ter feito o quê? Ter chamado a PM, correto? Chama a polícia, atende o telefone e diz, contratado um advogado. Mas ele errou nesse ponto. Errou porque induzido por Wilson, que ele tinha no Wilson a figura do quê? Ele mesmo disse, estelionatário é sedutor, ele tinha na figura dele confiança, e esse estelionatário que foi capaz de fazer tudo isso, e aqui veio dizendo que não carrega a culpa própria dos estelionatários, que só tem pena deles mesmo, e é isso que vossas excelências têm que avaliar, porque irão proferir uma sentença, e sentença vem do latim sententia, que significa sentir, é esse sentir que vossas excelências têm que ter. E me perdoem, essa defesa é quase um desabafo, porque eu estou há 4 anos e 89 dias nesse caso, e não teve um só dia que eu não suportei nos ombros o choro e o desespero dessas mulheres. Shirley numa chácara enorme num lugar descampado, Cauana no apartamento em nome dela, o carro em nome dele, essas meninas que hoje são mocinhas, mas eram crianças à época, uma com 11 e outra com 15 anos, desesperadas, tendo nele, Bruno, a única forma de se livrar de tamanha enrascada que se meteu nessas encruzilhadas que a vida às vezes nos empresta. Me perdoem o tom de desabafo, porque eu assisti aqui abutres sobrevoando os escombros da desgraça alheia para se promover
ao invés de chegar naquela linha que Tiago Nóbrega, delegado, estava fazendo, simplesmente, senhor jurado, não se apreendeu nenhum material daquele do carro, nada foi apreendido. Foram apreendidos apenas 3 cheques, o resto se desprezou, o que seria importante para a investigação. Por quê? Porque o Wilson, malandramente, se coloca na cena, aconteceu aquilo, ele foi, disse que foi lá mexer com joia, ele foi direto na delegacia e contou a história dele. Saiu contando primeiro, sequestrador, extorsionário, estelionatário, que armou tudo isso, com frieza, que viu o Igor, que era amigo dele, tombar morto, numa cena dantesca, que não atendeu mais o Bruno, que pediu por várias vezes, vamos nos encontrar, o que é natural, e não se tratava de um plano para enganar a polícia, porque eles não enganaram a polícia, ele foi encontrado no endereço da mãe, ele antes passou no endereço da mulher porque queria proteger, ele não imaginava, não esperava, e esse motivo é descabido, porque o Ministério Público, Vossa Excelência, era julgado o seguinte, que ele saiu planejado com aqueles 3 para matar o Igor de uma conta devida, para deixar de ter conta devida. Veja a falta de cabimento disso. Vai matar o pseudo-advogado, né? E a conta vai deixar de existir? Não há cabimento, uma denúncia assim, ó, essa deveria encartar. Essa tem que encartar e mandar para o assessor que escreveu. Isso aí não é coisa de promotor, não. E ele tentava se livrar da dívida, da pressão do Igor e da pressão do Pedro Paulo Lira, usando esse menino como inocente útil. Esse é o crime de extorsão. Cobrar aquilo que não é lícito sob pena de fazer alguma coisa de mal injusto. Esse é o crime de extorsão. Ou você me paga, ou eu te surro. Ou a senhora me paga, ou eu vou sequestrar a sua filha. Crente que o quê? Que o menino de 24 anos iria ceder, e ele foi cedendo. E esse clima que ele foi preparando, que ele foi montando, era efetivamente um clima de terror e pânico, que nós conseguimos construir a partir de um depoimento do Rodrigo Rockenbach, que falou que no dia anterior ele já fazia isso, e conseguimos, investigando o telefone dele, trazer o modo de agir. Então esse clima de tensão, porque isso tudo aconteceu em um dia, 2 dias no máximo, do dia 10 para o dia 11, ele surge na vida, esse plano surge na vida e aconteceu. Quer dizer, ele teria como acordar e virar um assassino, um sicário, um sujeito que vai matar, vai estragar a vida dele. Foi até lá, foi discutir, e foi porque o Wilson dizia que estava sendo ameaçado. O Wilson se vitimizava para ele pedir ajuda. Assim como ele matou a fome do Wilson muitas vezes, assim como ele pagou o aluguel do Wilson muitas vezes, e o Wilson enxergou nesse rapaz promissor que tinha dinheiro e tem dinheiro e é um empresário, um inocente útil para mais um plano criminoso da vida dele. Essa é a realidade, senhores do júri. Esse homem inocente não merece um dia de pena. Foi preso, está de tornozeleira até hoje, já teve a vida arruinada, mas por quê? Porque ele não chamou a polícia? E quantas vezes, do alto dos nossos 24, 25 anos, eu não cometi vários erros, que hoje eu penso, meu Deus, ele foi tragado por esse mundo de trapaça, desses vigaristas, que engendraram de uma maneira criminosa, com personagens que não estavam nem aí para a liberdade ou para a vida deles, porque Igor, infelizmente, é o artífice do seu próprio extermínio, porque agindo do jeito que agia, não tinha um carro, não tinha uma casa, não tinha um escritório, não tinha reputação, tinha perdido a liberdade, dê o que der. Se as pessoas tivessem cumprido aquelas determinações e o que a vida nos ensina, nós não estaríamos aqui. Mas esse menino que comprovadamente foi tragado por essa desgraça, ele não pode ser avaliado e julgado e pesado as suas atitudes numa balancinha de ourives. Não. Suas excelências precisam, enquanto julgadores de fato e do fato, enquanto julgadores do povo, e é essa a essência do tribunal do júri, calçar os mocassins desse menino, vestir as sandálias dessas mulheres que fizeram parte de tudo e estão até agora tragadas e arrastadas ao processo,
e pensar não com os olhos físicos, mas com os olhos de suas almas, colocando-se no lugar dele. Esse moço não pode ser condenado. Esse motivo, ele é absolutamente incoerente, incongruente, absurdo, porque Suas Excelências serão indagados sobre isso. O acusado Bruno Ramos Caetano, juntamente com terceira pessoa, praticou o crime imbuído por motivo torpe. Qual que é o motivo torpe? Pois a vítima, Igor, estava cobrando uma dívida devida. Da onde que essa dívida é devida? Pelo acusado Bruno Ramos Caetano, decorrente do comércio de pedras preciosas, pois o acusado Bruno havia anteriormente se apropriado de referidas pedras. Da onde que se apropriou dessas pedras? Não quitando o valor devedor e para não precisar realizar o pagamento, se juntou com os acusados Ilson e André, os quais, se ajustando ao intento do acusado Bruno e sob seu comando, mataram as vítimas. Nem na série mais ficcional que nós possamos imaginar em nossos subconscientes, isso teria cabimento. Tá, você vai falar. Tá, seria o mesmo que vou matar 5 minutos do que, mais ou menos? E lá matando, Perfeito. eu acabo com a dívida. O advogado que não era o advogado, a dívida que não era a dívida, o devedor que não era o devedor. Uma trama diabólica onde o pivô de tudo isso foi excluído para atender o interesse da delegada.